Olá, eu sou Andréa Kalash, psicóloga, artista plástica e contadora de histórias. Estou aqui para o quarto e último vídeo sobre contação de histórias em parceria com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, através do edital Encantos. Nesse último vídeo, falaremos a respeito das imagens e arquétipos nos contos. E esse é um assunto que é muito importante, porque a gente precisa se vincular a essas imagens, a essas mensagens que esses contos passam, que eles trazem. Não é incomum hoje em dia ouvir falas assim do tipo: ah, contos de fadas são mentirosos, são falácias, me fazem acreditar num amor impossível, dão a entender que a gente tem que ser bonito para ser feliz, e entre outras falas do gênero. E quem fala isso demonstra um profundo desconhecimento sobre contos. Está fazendo uma leitura muito literal, muito infantil do que é um conto de fada. Quando se fala, por exemplo, dessa questão da beleza no conto de fada, de que o personagem, o príncipe ou a princesa, eram muito bonitos, a gente não está falando de uma beleza física. A gente representa como uma beleza física no conto, mas há uma imagem para falar sobre a beleza de alma que aquele ser carrega. E como que eu vou traduzir isso para uma criança? Como que eu trago esse símbolo para a criança? Eu tenho que trazer uma imagem. Então, tanto que essa questão da beleza, ela é representada de formas diferentes em épocas diferentes. Se você pegar o mesmo conto representado ao longo dos séculos, do tempo, você percebe que o que é considerado bonito, belo, bom, muda. Ele pode ter várias formas. Então, é uma forma de eu trazer o que é a pessoa, né, de suscitar, o que ela carrega internamente como algo belo. Essa questão também de dá a entender que o Felizes para Sempre significa encontrar alguém, encontrar um parceiro, uma parceira, que eu só vou ser feliz se eu tiver casado. Também é um grande equívoco. É um grande equívoco, porque quando se fala dessa união do feminino com o masculino, a gente está falando da nossa integração interna, da nossa união como ser humano, desse lado feminino e masculino que a gente carrega. E não sobre só vou ser feliz se eu tiver um parceiro ou uma parceira. Eu vou ser verdadeiramente feliz se eu me encontrar comigo mesma, se for inteira, se for completa no que eu faço. Então, esses são só alguns exemplos dos equívocos de leitura que são feitos a respeito dos contos de fada. E nesse contexto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu conto uma história carregando isso, eu passo essas minhas paixões, essas minhas opiniões, envieso a história e trago um fundo pessoal, uma interpretação pessoal para aquilo. E a gente percebe isso acontecendo muito em vários lugares, mesmo em religiões. Quantas vezes não se pega uma mitologia e se distorce para fins próprios, né? E é importante a gente entender que quando a gente fala de beleza, por exemplo, essa beleza de alma é o que nos encanta no outro. Quantas vezes a gente não se encanta pelo outro, romanticamente ou não, pela beleza dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras? E a gente também se desencanta pela mesma razão. De repente a gente percebe que falta aquilo, falta aquela beleza que o outro poderia carregar. Os contos, eles carregam uma verdade, uma beleza muito grande, porque diferente das fábulas, as fábulas elas carregam só um fundo moral. As imagens não têm muito simbolismo, é aquilo, né? Os mitos já são contrários, os mitos trazem vários símbolos, mas sem uma questão moral explícita. Já os contos, eles unem tanto esse lado moral quanto esse lado simbólico. E ele traz a possibilidade de diferentes pessoas acessarem aquilo de acordo com o seu conhecimento, com a sua capacidade cognitiva, com o seu repertório. E aí ela pode acessar alguma coisa, ela consegue tirar daquele conto.
E claro que quanto mais profundo, mais conhecimento a pessoa tiver, mais ela vai tirar daquelas imagens. O que a gente tem feito muito hoje em dia é trazer conceitos e distorcer esses contos arquetípicos para passar uma mensagem. E isso tem uma validade dentro de determinado contexto, né? Eu posso usar aquilo de uma forma crítica, trazendo outros olhares, e a gente tem visto muito isso nas produções cinematográficas. O problema é quando eu faço isso trazendo um cinismo, uma ironia, um deboche, porque isso já se torna assim complicado para muitos adultos compreenderem, para separar o que é um conto, o que é uma produção de entretenimento, de puro entretenimento. E aí ele traz para a criança essa sensação de que aquelas palavras, aquela história, ela é boba, ela é vazia. E isso torna o mundo dela interno vazio. E, consequentemente, o mundo externo também. Aí o mundo fica vazio, sem significado. E isso é muito perigoso, porque viver num mundo que não faz sentido pode me levar para lados muito perigosos. Esse, obviamente, é um assunto que está muito longe de ser esgotado, assim, tem muito que ser dito. Uma única história carrega muitos ensinamentos, muitas imagens, muitas belezas, muito conhecimento, que não vai se esgotar num vídeo tão curto. Mas é importante ter essa pequena noção para que se conte histórias, para que se espalhe beleza, para que se espalhe palavras com significado, que a gente possa preencher o nosso mundo de beleza e significado. Para quem chegou até aqui, meu muito obrigada. Era uma vez um príncipe e uma princesa que muito se amavam. Estavam enamorados um do outro e iam se casar. Acontece que o rei, o pai do príncipe, o chamou, pois ele estava em seu leito de morte. O príncipe, transtornado, foi até o reino ver seu pai. E em suas últimas palavras, o rei pedia que ele cumprisse um desejo dele. O príncipe, muito tocado por aquele momento, falou que faria o que o rei quisesse. E ele então pediu para que o filho se casasse com a princesa que ele havia escolhido. E dito isso, o rei faleceu. O príncipe ficou muito triste, pois amava a outra princesa, e ficou então muito chateado, mas havia dado sua palavra. A notícia do casamento entre o príncipe, que agora era rei, e a outra princesa correu todos os reinos. E quando chegou até os ouvidos de sua amada, essa ficou tão triste, mas tão triste, que caiu doente. Já não queria mais comer, já não queria mais sair, não via graça em mais nada. O rei, seu pai, preocupado ao ver sua filha assim, tão prostrada, chegou para ela e disse: Minha filha, o que eu faço para poder ajudá-la? Eu faço qualquer coisa para que você não fique assim. Ela então disse para ele: Pai, quero que você arranje 11 moças iguaizinhas a mim, com a mesma altura, com o mesmo tipo de rosto, com o mesmo tipo de cabelo. E ele disse: Se isso a fará sentir melhor, então assim o farei. E ele pediu que se vasculhasse o reino inteiro até encontrar 11 moças parecidas com ela. Ela então
pediu que o rei lhe desse 12 cavalos e 12 uniformes de caçador. E o rei assim o fez. E quando se reuniu aquele grupo, os cavalos e as roupas, elas se trocaram, vestiram e saíram do reino, rumo ao reino do seu amado. Chegando lá, disfarçada de caçador, elas ofereceram seus serviços como caçadores para o rei. Ele achava que não precisava, mas gostou tanto daquele belo grupo que os aceitou como caçadores em sua corte. O tempo foi passando e o rei foi se afeiçoando cada vez mais àquele grupo de caçadores, em especial a princesa, mas sem saber que era sua amada. Acontece que o rei tinha um conselheiro, que era um leão que falava e era muito sabido. E um dia ele estava conversando com seu conselheiro e ele falou: Você gosta muito do seu grupo de caçadores, não é mesmo? Ele falou: Muito. Então, só que não são caçadores, são caçadoras. Ah, mas como assim? Falou: Eu posso provar. Proponho que vocês façam um desafio. E o rei falou: Que desafio? Falou: As mulheres têm um passo bem delicado enquanto os homens pisam firme. Então, eu sugiro que você espalhe em um cômodo um monte de ervilhas. E aí, com o passo leve das mulheres, as ervilhas irão rolar, mas com o passo firme dos homens, nenhuma sequer sairá do lugar. Ele achou que era um bom teste e assim mandou preparar a sala. Acontece que tinha um criado que muito gostava da princesa e dos demais caçadores, que eram caçadores, e contou para ela o plano do rei para desmascará-las. Elas, então, cientes do que ia acontecer, foram instruídas a pisar firme como um homem. No dia seguinte, quando foram passar pela sala, todas pisaram firmes e nenhuma ervilha sequer rolou. O rei, então, virou para o seu leão e disse: Acho que dessa vez você errou. E aí ele falou: Não, eu não errei, elas foram avisadas. Eu proponho mais um desafio para provar que estou certo. Ele falou: Tá bom. Qual será o desafio? E o leão falou: Faça com que seus caçadores passem por uma sala cheia de rocas. As mulheres se encantam com isso e vão se distrair, enquanto os homens nem dão bola. Ele falou: Tá bom. Achou também que era um bom teste e assim mandou preparar uma sala. E novamente o criado tudo ouviu e falou tudo para a princesa e suas amigas. No dia seguinte, ao passarem pela sala cheia de rocas, nenhum olhou para o lado, todas resistiram à tentação de olhar para as rocas. E mais uma vez o rei falou para o leão: Viu, você estava novamente enganado. Mas elas foram avisadas novamente. Que tal a gente tentar um outro teste? E o rei diga: Não. Disse: Não, chega de testes. Já testamos, você está errado. E deu sua palavra final, não permitiu mais que o leão propusesse outros testes. E continuou vivendo com esses caçadores ao lado. Pois bem, um belo dia veio a notícia de que a princesa, a qual o pai do rei, né, o antigo rei havia prometido seu filho, estava a caminho para o casamento. Ele estava numa caça com seus caçadores. E ao ouvir essa notícia, a princesa, sua amada, desfaleceu, desmaiou, caiu de cima do cavalo. O príncipe, então, muito preocupado, foi socorrer a princesa. E ele, ao apará-la e tirar sua luva para poder ver a princesa e reanimá-la, viu então o anel que havia dado para essa princesa como prova de seu amor. E ao olhá-la de perto, ele a reconheceu. E ele disse que não poderia se casar com outra princesa, pois seu coração já tinha um dono. Ele então
pediu que a outra princesa retornasse ao seu reino e celebrou o seu casamento com a sua amada. E o leão, ninguém nunca mais duvidou do leão, e ele foi tido como o alto conselheiro do rei, pois sabia-se que ele estava certo.